Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos deixar para a nossa meditação nessa tarde, livro de Romanos, capítulo de número 8. Essa live vai ser rápida, irmãos, não vou demorar. E à noite também vou estar gravando também mais um vídeo aí das lives, lembrando aos irmãos que sempre que eu puder eu vou botar o horário, mas nem sempre vai ser possível eu deixar o horário das lives para os irmãos poder estar aí participando da palavra de Deus, tá? E vai ser muito bom para nós, né? E creio de muita importância para nós estarmos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá, irmãos? Então, nós vamos falar um pouco sobre Romanos, capítulo de número 8, Cântico de Vitória. Oh, glória a Deus! Deus abençoe nosso irmão José Batista Marques Dias. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Vamos aprender um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus nessa tarde abençoada, nesse feriadão, tempo de nós aprendermos, ouvirmos, compartilharmos e falarmos daquilo que a palavra de Deus tem de melhor para nossas vidas. E a palavra de Deus, ela sempre tem algo maravilhoso para nós. A palavra de Deus, ela sempre vai nos enriquecer, tá? Não há riqueza maior para a nossa vida do que aprendermos a palavra do Todo-Poderoso e estarmos cientes que a palavra de Deus, ela é tudo nas nossas vidas, né? A gente se baseia na palavra de Deus, lê a palavra de Deus. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, essa live hoje é para enriquecer a sua fé, fortalecer a sua fé mais uma vez. Nós nos baseamos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela, irmãos, é a base para nossas vidas. Se você gosta da palavra, ama a palavra, lê a palavra, vive a palavra, prega a palavra, anuncia a palavra, na verdade, isso é muito bom. É bom nós aproveitarmos o tempo que a gente tem para podermos estar anunciando a palavra do Todo-Poderoso. Então, o nosso texto de referência, ele vai estar baseado aqui no livro de Romanos, capítulo de número 8, tá, irmãos? Márcio Azevedo, paz, meu amigo, ô glória a Deus. Rodrigo Viana, Deus abençoe também, meu amigo. Sejam bem-vindos, aleluia. Aí online, na sua casa, onde você estiver, Deus abençoe você, que está entrando agora, você que já começamos agora. Eu ainda nem li o texto bíblico, mas o texto será baseado no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31, que é Cântico de Vitória, Deus é por nós. Oh, glória a Deus! Deus é com você, meu amigo. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Você que tem lido a palavra de Deus, você que tem anunciado a palavra de Deus. Isso é muito bom. É muito bom nós aprendermos a palavra de Deus. Então, o livro de Romanos, capítulo de número 8, essa live, ela fala, esse texto vai falar sobre o cântico de vitória, Deus é por nós. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, nessa tarde, eu quero que você saiba que Deus é com você. Você não está sozinho nessa caminhada, tá? O Senhor nosso Deus, Ele está contigo. Levanta a sua cabeça, vamos marchar firme, em nome de Jesus, para a Nova Jerusalém. Nossa irmã
Levita Marlene Gama, Deus abençoe, minha irmã. Deus é contigo. Romanos capítulo de número 8, verso de número 31. Né, vai ser meio rápido essa live, irmã. Romanos capítulo 8, verso de número 31 até o verso de número 38. Será o texto base, né, dessa mensagem que irei passar para os irmãos nessa tarde. Lembrando aos irmãos que, se os irmãos entrarem no Facebook do evangelista Robson Gama Linhares, vai estar disponível para os irmãos a live, para os irmãos estar assistindo depois, tá? Se você puder também, compartilha essa live, né? Compartilhe com seus amigos. Vai ser para a edificação da nossa fé, fortalecimento da nossa alma. Oh, glória a Deus! Maravilha, irmãos! Né? Nossa tarde tem bênçãos de Deus para nós. Tem bênçãos do Senhor para nossas vidas. Aleluia! Que você possa glorificar a Deus aí na sua casa, onde você estiver, no trabalho, né? Apesar que hoje é feriado, mas mesmo assim tem muita gente que trabalha até no feriado, irmãos, né? Primeiro versículo, Cântico de Vitória. Deus é por nós, diz assim, Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, baseado nesta palavra e nesse primeiro versículo, nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz na sua palavra: que diremos? Que diremos, pois, a estas coisas? Então, irmãos, é uma coisa de nós podermos estarmos gratos, de nós podermos ficarmos surpresos. Quem diria que nós, que somos pecadores, homens e mulheres falhos, cheios de pecado, mas o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? Ele nos diz na tua palavra e ele garante que nesta batalha espiritual ele é conosco. Às vezes nós pensamos: olha, eu estou sozinho, eu não estou conseguindo caminhar, ninguém me ajuda. Mas quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 8, nós podemos ver que ele escreve dessa forma: que diremos, pois, a estas coisas? Essas coisas que as batalhas do dia a dia, é aquilo que você enfrenta, é tudo que você passa na sua vida. E esse cântico de vitória, a Bíblia está dizendo: ó, Deus é contigo, você é vitorioso, você é vitoriosa em nome de Jesus. E o inimigo contra a sua vida, porque ele sabe que a vitória do povo de Deus, a vitória daqueles que servem a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Aleluia! Ele sabe, irmã e irmão, do poder da palavra na sua vida. Ele sabe que você tem a unção de Deus. Então o inimigo, ele sempre vai procurar te destruir, ele sempre vai tentar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, amigos em Jesus Cristo, quando nós vemos essa palavra, a nossa alma descansa, a nossa alma se deleita, o nosso espírito fica mais ativo ainda, porque sabemos que nós não temos um Deus fracassado, nós não temos um Deus que é frouxo, nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus forte, um Deus que ajuda, um Deus que batalha, um Deus que segura pelas nossas mãos, um Deus que nos guia, que nos fortalece, um Deus que nos capacita e, acima de tudo, um Deus que é coisa melhor, irmão, do que você saber que o seu Deus é com você? Que a coisa melhor do que você saber que o seu Deus, ele anda contigo, ele trabalha contigo. A Bíblia diz: ainda que passares pelo fogo, eu estarei contigo, ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão, ainda que passares com você. O povo de Israel passou por tantas coisas, não é verdade? Ali no Egito, aleluia, 430 anos de sofrimento na mão de Faraó, nas mãos de faraós,
Quanto tempo passaram ali, mas Deus falou, eu tirarei vocês dali. Vai chegar um dia que eu vou tirar. Teve uma live que eu falei que sobre o povo que passou 70 anos no cativeiro, mas o nosso Deus, ele foi ali, as mãos fortes, poderosas, falou, eu arrancarei vocês dali. Tirou o povo de Israel de lá, também tirou o povo que estava cativo em Babilônia, porque nosso Deus, irmão, é um Deus que é conosco, é um Deus que ajuda nas nossas fraquezas. Então, olha o que a palavra de Deus nos diz, verso 31, aleluia, que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, diante das lutas, das perseguições, dos problemas? O que nós vamos dizer? Será se estamos sozinhos? O que está acontecendo? Não! Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para testar a sua fé, provando a sua fé. Às vezes também o diabo tenta, né? Provação é Deus provando e tentação é o diabo tentando. E o que é provação? Provação e tentação. Tentação é Deus, provação é Deus provando para ver até onde você vai aguentar. E a Bíblia diz que Deus não nos prova acima do que nós possamos suportar. Antes, né, com a tentação nos dará o escape para que possamos suportar. Então Deus vai sempre dar uma saída. Ele sempre vai acender uma luz na sua frente. Não é você sozinho nessa. Davi disse, ainda que eu passasse, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, nosso Deus, Ele está comigo, e a tua vara e o teu cajado nos consola. Então olha que bênção, quando nós lemos a palavra de Deus, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra coisa, verso 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isto aqui, queridos, nós vemos lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando você olha para o verso 32 do capítulo 8 de Romanos, você vai ver que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes ele o entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? Então, esse sofrimento que você passa, pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz que a prova, quando ela vem, ela nem se compara com a glória que há de nos ser revelada. Então, a Bíblia, ela vai nos revelar muitas coisas que o Senhor tem reservado para nós. Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar para que vocês estejam comigo e eu esteja com vocês também. A palavra de Deus nos diz que aquilo que os olhos não viram, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado, irmãos, para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que os buscam. Então o nosso Deus, ele tem algo maravilhoso para nossas vidas. Observem bem, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Então Deus foi capaz de nos amar desta forma, além de nos amar com amor ágape, que é o amor que nada se compara. A Bíblia diz que pode a mãe se esquecer do seu filho, todavia eu, Senhor, jamais esquecerei de vós. Tá entendendo? Então, irmãos, o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus, ela tem uma dinâmica muito grande. Às vezes pensamos assim, olha, meu pai me ama muito, minha mãe me ama muito, mas quando você olha para o amor de Deus, você vai ver que o amor ágape, ele é maior do que o amor cronos, maior do que o amor eros, porque ele é o amor do Pai, aleluia, e o amor de Deus é esse, capaz de entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Deus abençoe também nosso irmão Martins, Deus abençoe, meu amigo, que você possa ter uma tarde abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz, nós estamos baseando essa live, nessa pregação, Romanos capítulo 8, verso 31, nós vamos até o verso de número 39. Aí diz aqui no verso de número 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Deus foi capaz, irmão, de amar você acima de tudo. Ele teve um amor muito grande por você.
enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse, aleluia, dar glória a Ele, está sendo herdeiro de Deus, diz a Bíblia, e co-herdeiros de Cristo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, é muito maravilhoso, é muita bênção, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Queridos, se nós formos ver como que nós somos acusados, irmão, quantas das vezes você é acusado, quantas vezes, irmão, você é acusada, né, pelas pessoas até da própria igreja. Você, irmão, às vezes é acusado pelos próprios irmãos da igreja, até mesmo que são de fora também, aí no mundão, né, as pessoas querem muita perfeição, elas mesmas não são perfeitas. Às vezes exigimos a santidade do nosso irmão que nós mesmos não temos coragem de fazer isso. Mas quando nós, irmãos, nos entregamos nossas vidas na mão do Senhor, o Espírito Santo vai moldando, Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos dando posicionamento. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem te justifica não é o homem. Quem te justifica é Deus. Porque, irmãos, o homem, ele é mentiroso. O homem, ele pode mentir. O homem, ele pode te enganar. O homem pode te trair. Mas Deus não faz isso. O nosso Deus, ele é um Deus justo. É um Deus que tem promessas para a nossa vida. É um Deus que é firmado na sua palavra. A Bíblia diz que juízo e justiça são as bases do seu trono. Então Deus tem o seu trono firmado na justiça e no juízo. Mas quando olhamos para Romanos, no capítulo de número 8 e o verso de número 33, quem tentará acusação? Irmãos, e a pior coisa que tem é você ser acusado sem ter feito nada. Jesus, irmão, ele foi acusado de blasfêmia sem ter blasfemado. Jesus foi acusado sem ter feito nada. Porque a Bíblia diz que por inveja, aleluia, eles o entregaram. Por inveja, eles entregaram Jesus Cristo à morte. Perseguiram ele, humilharam ele, mas ele foi fiel até o fim. E ele disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você é fiel a Deus, não há quem te derruba, porque você é fiel. Você é um soldado de guerra que está preparado. Você é um soldado de guerra que está nessa batalha também, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem ajudado. E olha o que a palavra de Deus nos diz: quem tentará acusação, irmão, contra a sua vida? Quantas pessoas às vezes se afastaram da igreja porque não aguentava mais as acusações lá dentro? É muita acusação, muita gente te jogando pedra, muita gente apedrejando você. Às vezes com simples erros as pessoas querem te condenar. Mas a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, porque na medida que vós julgares, também vocês serão julgados. Então às vezes nós também temos essa mania de julgar nosso irmão. Por quê? Porque é mais fácil você julgar do que você estender as mãos para ajudar. Às vezes é mais fácil você apedrejar alguém do que pegar a pedra, jogar fora e pegar na mão da pessoa. Não vamos caminhar. Nós vemos isso porque às vezes muita gente afasta por causa disso. Ao invés de nós ajudarmos os irmãos, nós apedrejamos, nós falamos mal, nós caluniamos. E isso é muito triste. O Senhor não quer que nós venhamos fazer isso. O Senhor quer que nós nos ajuntamos. O Senhor quer que a gente, a cada momento, se firme na presença de Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você, irmã, é escolhida de Deus. Você, irmão, é escolhido do Senhor. Então anda de cabeça erguida. Fica satisfeito pelo que Deus tem feito na sua vida. Olha o que a Bíblia diz. E é Deus quem justifica. Então, quando Deus justifica o homem é uma coisa. Porque o homem pode te justificar. Mas nem sempre, às vezes, você é digno dessa justificação. Agora, quando Deus justifica o homem, aí você pode ter certeza que esse homem realmente é justo. Porque o que você mais vê por aí
são pessoas sendo bajuladas, pessoas que na verdade não são dignas, pessoas que andam em vida de pecado, pessoas que estão se achando, mas na verdade estão sendo justificados pelo homem e não por Deus. Agora, quando você é justificado por Deus, sim, aí vale a pena, irmão. É como aconteceu com Jó. Jó, ele permaneceu fiel a Deus. Todo mundo acusava Jó, os seus amigos, né, vieram para acusar ele, dizendo que aquilo que aconteceu com ele é porque ele estava em pecado. Como acontece muito, irmão, na vida do cristão. Às vezes a pessoa vê o cristão passando por necessidade, às vezes vê o cristão passando um momento difícil e fala, aquilo ali é porque ele pecou. Não, irmãos, não é isso não. Às vezes o cara está passando por uma provação e está ali firme na presença de Deus. Do outro lado tem um diabo tentando. Tá entendendo? E provação que é algo que prova a força de caráter de alguém. Então o seu caráter está sendo moldado, a sua vida está sendo moldada pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer, é Deus quem justifica. Que bênção, né? Você lembra quando Deus justificou a Jó? Ele disse, observaste o meu servo Jó? Ele é justo, temente a Deus e desvia-se do mal. Oh, irmão, que todos nós possamos ser dessa forma. Que todos nós possamos, irmão, ser tementes a Deus e também se desviar do mal. Tem pessoas que às vezes dizem ser cristão, mas adoram ver, irmãos, coisa do mal. Adora ver filme de terror, adora ver morte, pornografia. Não, Deus não gosta dessas coisas não. Davi disse, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, quando o cristão ele está na presença de Deus, ele faz isso, ele tem que se desviar das coisas do mal. Ele não pode aceitar que o mal venha destruir a sua vida. Deus abençoe também nosso irmão Tony Cardinho, Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Então, nós não podemos aceitar que o mal domine a nossa vida, irmão. Se nós somos cristãos, nós temos que procurar buscar as coisas de Deus. Davi disse, não porei coisas más diante dos seus olhos. Porque o cristão não pode ver filme pornográfico, isso é errado. Tem gente que é crente, mas adora, né, curtir música mundana, adora curtir coisas aí do mundo. Irmão, você é separado. Você não pode ficar vendo filme de pornografia, não, é errado. Tem pessoas que adoram ver isso. Cuidado, cuidado, o Senhor está vendo. Então o Senhor quer que nós venhamos trilhar o caminho reto. Ah, irmão, mas eu gosto muito, mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que negar a nós mesmos. A Bíblia diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É cortar suas próprias vontades. Aquela vontade que a sua carne pede para fazer algo errado, algo que não agrada a Deus, você tem que resistir. Faz um jejum, faça uma oração, procura ler a Bíblia, ocupa a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas boas. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, né? Quem os condenará, né, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, no verso 34? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Você não está sozinho. Além de ter um Deus que é com você, você tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai e também intercede por você. Intercede pela sua vida. Tá entendendo? E você aí orando, o Espírito Santo te impulsiona a orar. E a Bíblia diz que quando não sabemos mais o que convém, o que pedir, quando nós não sabemos mais, o Espírito Santo sabe. E a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Tá entendendo? Intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Então há motivos para você estar firme na presença de Deus. Então não há motivo para você deixar, não. Vamos ficar firmes. Há de ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão, né? Então não é vão o seu trabalho no Senhor. Tá entendendo, irmão? Vamos permanecer firme com Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe também nosso irmão Paulo Queiroz. Senhor, aí nós pensamos, Senhor, mas eu estou sozinho nessa batalha. Não, você não está sozinho. Existe um Deus que está com você nesta hora. Existe um Deus, aleluia,
que está contigo, do seu lado. Tem um Espírito Santo que está dentro de você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando eu olho para Romanos capítulo número 8, é um cântico de vitória para o cristão. Às vezes o mundo olha, mas como aquele sujeito sofre, como aquela irmã sofre. Fica tranquilo. Deus sabe o que faz. Ele está na mão de Deus, ela está nas mãos do Senhor. Então quem os condenará? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus. Irmãos, o crente, ele anda em novidade de vida, aleluia. Ele anda em novidade, glória a Deus, de vida. Ele anda na presença de Deus. Ele quer mesmo estar cheio do Espírito Santo. Ele quer mesmo vencer as batalhas do dia a dia, porque ele sabe que o dia da volta do Senhor está próxima. A qualquer momento o Senhor Jesus virá e nos levará para a sua glória. Então, enquanto isso não acontece, estamos numa batalha. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então há uma batalha travada, mas você tem um Deus que está do seu lado. Você tem um Deus que é com você. E isso é muito importante, irmãos. Quantas pessoas às vezes, ficam aí depressivas, achando que está sozinho na caminhada. Deixa aquele sentimento abater, dizendo que Deus não é comigo, que o pastor não é comigo, que o grupo não é comigo. Eu estou sozinho nessa caminhada. Para com isso, irmã. Dobre o seu joelho na beira da sua cama, e onde você estiver, e você vai ver que nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus de batalha, nós temos um Deus que entra nessa peleja mesmo, e não tem como o diabo fazer nada, porque ele sabe que Deus te protege, que Deus é contigo, que Deus te levantou, que Deus te chamou, que Deus tem te mostrado o caminho verdadeiro, e ele sabe. A Bíblia diz: lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então não há motivo para nós nos entristecermos. E mesmo que vier a tristeza, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela... Não há um motivo para você se alegrar, glória a Deus. Sorria, Jesus te ama. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Então você não está sozinho nessa, meu irmão. Tá? A Bíblia diz também, verso de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? Então essa desculpa que muita gente usa, eu saí da igreja por causa do irmão fulano. Eu saí da igreja por causa do irmão ciclano. Eu saí da igreja por causa do pastor fulano. Eu saí da igreja por causa da diaconisa tal. Eu saí da igreja porque eu não vou com a cara de fulano. Não, irmãos. Você tem que ir com a sua cara, não com a cara dos outros. Mas preste atenção em uma coisa aqui. Quem nos separará do amor de Cristo, irmão? Esse versículo, quando nós lemos esse texto, Romanos capítulo 8, se você for ler o livro de Romanos, você vai ver que é um livro que fala sobre perseguição. Você vai ver, eu queria ver sobre a perseguição, na era do cristianismo. Você pode ler Atos dos Apóstolos e você pode ler o livro de Romanos. Se você ler lá no capítulo 11, Romanos capítulo 11, você continuar lendo os versículos, ou até mesmo os textos anteriores, você vai ver que é um livro de batalha. É um livro onde os cristãos passaram por muita perseguição, mas todavia eles permaneceram fiéis a Deus. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta nessa tarde. Quem nos separará, irmão, do amor de Cristo? Será se é possível que algo venha acontecer e nos distancia de Jesus Cristo? A Bíblia diz: pois cuido que
Assim como a serpente enganou a Eva, também não seja de qualquer maneira os vossos sentidos endurecidos e se aparte da simplicidade que está em Cristo Jesus. Então vamos tomar muito cuidado. Deus abençoe também meu amigo, irmão Rodrigo Azevedo. Seja bem-vindo, meu amigo. Irmãos, olha bem, irmãos, o que a palavra de Deus vai registrar nessa tarde. Quem nos separará do amor de Deus? Então esse Deus, além de estar conosco, além de nos dar esse privilégio de estarmos firmes na sua presença e andarmos com Ele do nosso lado, Ele, ainda que passares pelas águas, eu estarei contigo, ainda que andares pelo fogo, eu também estarei ali com você. Então isso mostra que não importa a circunstância da nossa vida, o importante é que Deus está conosco. Aí Deus vai demonstrar que Ele era com os seus servos, No Antigo Testamento nós vemos isso, Ainda que passares pelas águas, quando o povo de Israel passou ali no meio daquele mar, Nós podemos também colocar esse texto, Ainda que andares pelas águas, eles andaram naquelas águas, Deus estava com eles. E ainda que, se você estiver no fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha de fogo, Deus foi ali, o quarto homem da fornalha estava ali protegendo eles. Tá entendendo? Então isto para a nossa vida simboliza também as tempestades, as dificuldades que acontecem em nossa vida, mas nós temos certeza que nós temos um Deus que diz, olha, pode ir que eu me garanto, pode ir que eu estou contigo, mas agora é necessário que nós venhamos se colocar na posição que Deus quer. Tem pessoas que andam de qualquer maneira e acham que Deus está com ele. Não, irmãos. Deus não vai aprovar qualquer atitude sua, não. Se você acha que Deus é com você, faça a vontade dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Aí o cara está de qualquer maneira e está achando o quê? O que você está pensando? Será se você não está correndo risco, meu amigo? Então o inimigo ele está tentando, ele é tentador, E ele tentou a Eva, e Eva, cedeu à tentação. Nós temos, irmãos, que ter muito cuidado para nós vencermos as tentações, Vamos lá, a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8, verso de número 35, e diz, a tribulação, será que é possível a tribulação separar o cristão de Jesus Cristo? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Irmãos, observem bem aqui. Deus ele garante que está conosco. Mas quando olhamos para o verso de número 35 de Romanos capítulo 8, diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Irmão? Será que a tribulação pode nos separar? Isso depende da estrutura de cada um. Porque se você estiver firme, procure ser vigilante. A Bíblia diz, orai, vigiai, andar em constante vigilância, saber aonde você vai pisar, irmãos, aonde você está andando. Às vezes a pessoa cai, muitas das vezes é porque não vigia. Tem gente que vigia demais e não ora. E tem gente que ora demais e não vigia. Então, a Bíblia diz, quem nos separar do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia. A angústia, irmãos, ela sempre acontece. A angústia é aquele sentimento que sufoca a alma. Até Jesus disse, a minha alma está em angústia de morte. Ele se sentiu ali sufocado, aquele sentimento de tristeza por saber que a morte, ele iria morrer, a dor que ele iria sentir, o desprezo que ele passou também pelos seus discípulos, quando foi ali orar no Getsemane, todos eles estavam dormindo, Mas a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Irmãos, essa palavra não é comigo, porque eu não passo fome, Meu armário está cheio, tenho tudo ali na minha casa, tenho tudo aqui no meu armário. Muito bem, irmãos.
Tem gente que fala de fome, mas às vezes nunca soube o que é fome. Não sabe o que é chegar na hora do almoço e não ter nada para comer. Às vezes, quando a gente vê aí os vídeos, né, do que acontece lá na África, né, a pobreza que existe em certas regiões daquele país, onde as pessoas não têm nada para comer, as crianças tudo esqueléticas, as mães, coitadas, não têm nem leite para amamentar os seus filhos. E nós vemos ali um país, né, certas áreas daquele país, não todo, mas a maioria estão ali passando fome nesse momento. As mulheres, a maioria doente, com vírus do HIV, né? E sabe a história, ela coloca debaixo de uma árvore e vira as costas, irmãos, para não ver o seu filho morrer. Muitos dos seus filhos até morrem nos braços, né? Mas a palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, né? Ou a fome, né? Ainda que a pessoa venha passar por tudo isso, é necessário que ela venha saber que existe um lugar preparado para nós. Essa vida aqui é passageira, né? Sabes que tudo tem um tempo determinado. Até a nossa vida aqui, irmãos, está determinada. O Senhor sabe certinho quanto tempo que eu vou viver nessa terra. Ele sabe quanto tempo você vai viver nessa terra. Jesus disse que até o fio de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, né? Então, irmãos, Ele sabe de todas as coisas, né? Quem nos separará do amor de Deus? A perseguição, né? Essa frase é muito conhecida, né? Estou sendo perseguido. E isso acontece, irmão. Perseguição vai sempre acontecer. Aí sempre chega um, vou sair da igreja porque fulano está me perseguindo, eu não aguento mais a perseguição. Irmãos, quer saber de perseguição? Olha Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Você continua lendo Hebreus capítulo 11, vai até o final do capítulo 11, entra lá no capítulo 12 também, você vai ver o que as pessoas passavam, como que era a perseguição da igreja, como que a igreja passava por um momento difícil, mas eles não abandonaram a fé, eles continuaram fiel. A Bíblia diz, homens que esse mundo não foi digno de receber eles, a qual a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram forças, né? E o nosso Deus, Ele tem força para nós. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Se você se sente fraco nesta tarde, pode ter certeza que você tem um Deus que te fortalece. Busca forças que vêm do Senhor nosso Deus, aleluia. Ele dá força para você orar, para você continuar vencendo, para você vigiar, para você ter forças espirituais para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos um Deus, né, irmãos, que é conosco. Louvado seja Deus, a nudez, né? Tem pessoas que às vezes não tem nenhuma roupa direita para vestir, mas elas não estão se importando com isso. Não é verdade? Às vezes nós olhamos, não é que nós vamos se basear nisso, né? Mas Jesus chegou a dizer, não se preocupeis com a comida, nem com a bebida, com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão vestir amanhã. Mas nós temos que se preocupar sim com a nossa salvação, primeiro lugar, né? Nós sabemos que hora nós vamos morrer, irmãos. Por isso que é necessário estarmos sempre vigilantes, tá entendendo? Sempre firme, né? Diz aqui a palavra de Deus, ou perigo. Paulo disse, olha irmãos, eu passo perigo até mesmo entre falsos irmãos. Ele falou, olha, eu passo perigo. Perigo na caminhada, perigo na missão, perigo na igreja, perigo no mundo, perigo na batalha, perigo caminhando, perigo pregando, perigo anunciando, perigo louvando, perigo, até mesmo estou entre falsos irmãos também, estou passando por perigo. Mas ele não desistiu, então ele diz, a nudez ou o perigo ou a espada. Espada vai falar de guerra, de batalha travada. Tá entendendo? Mas nós não podemos, né? Deus jamais deixará, né, de estar conosco. Continuando, Romanos capítulo 8, verso de número 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos como ovelha para o matadouro. Aí nós olhamos para Hebreus capítulo 11,
Nós vemos ali a perseguição na época de Nero, da igreja primitiva, como que aquelas pessoas, né, eram corajosas. Nero soltava aqueles leões naquela arquibancada, eles permaneciam fiéis, enfrentavam mesmo os leões, estavam ali firmes. E aqueles que estavam lá na arquibancada, às vezes, que estavam fracos na fé, quando via um sendo ali destroçado pelos leões, ele se fortaleceu. Olha, se ele morreu por isso aí, sinal que isso realmente é verdadeiro. Então a Bíblia diz que nós, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos levados para o matador. Sabe o que quer dizer isso aqui? Nós temos que estar disposto até mesmo morrer por Jesus. Mas tem pessoas que, se realmente tiver, vamos supor que estoura uma perseguição agora, de repentemente uma perseguição, né, mundial. Tá entendendo? Deus abençoe também o nosso irmão Nelson Rubim. Seja bem-vindo, irmão, à nossa live. Irmãos, vamos supor que surja uma perseguição agora. E essa perseguição, será que eu e você vamos negar a Jesus? Ou será se nós vamos estar realmente dispostos a morrer por Cristo Jesus? Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele estava pronto para morrer por Jesus. Ele, quando estava próximo de morrer, ele disse: olha, o tempo da minha partida está próxima. Todavia, sabe o que ele falou? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é o mais importante. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, glória a Deus! E você, irmã, você, irmão, você tem permanecido fiel ao Senhor? Ou será que você tem murmurado? Ou será que você tem deixado as lutas do dia a dia te abater? Ou será que você tem, irmãos, está querendo agora, quando acabar essa quarentena, a primeira coisa que vai fazer é entregar o cartãozinho ao pastor e virar as costas para ele, dizer que não estava aguentando mais, dizer que está triste que o pastor não foi na sua casa te visitar? Tá entendendo? Tem muitas pessoas que realmente vai fazer isso, que acha, o pastor me abandonou. Tá entendendo? Ninguém veio me visitar, estou nessa quarentena. Irmão, seja vigilante. Quando voltar, quando terminar isso tudo aí que é tempo de nós levantar mais ainda a nossa cabeça. Tá entendendo? Tô fraco porque não estou indo na igreja. Meu filho, o templo está vazio, mas a igreja somos eu. A igreja é você. Nós somos a igreja de Deus. O que está vazio é o templo. Mas a igreja, que somos nós, estamos cheios, aleluia, do Espírito Santo, glória a Deus. E nós não vamos desistir. Seja bem-vindo também nossa irmã Marta Valéria. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Então, meus irmãos queridos, nós não vamos desistir, nós vamos permanecer buscando o Senhor nosso Deus, louvado seja Deus. Aí diz aqui a palavra do nosso Deus, para nós terminarmos esse capítulo de número 8, lembrando que hoje às 21 horas também estarei numa live também, falando um pouco da palavra de Deus. E essa live vai estar disponível lá no meu Facebook, irmãos, tá bom? Os irmãos depois pode estar assistindo em nome de Jesus. Então, como está escrito, por amor de ti sou entregue à morte. Será que você está disposto a morrer por Jesus? É uma pergunta muito séria, né? É uma pergunta que soa aos nossos ouvidos, que cala a nossa boca e nos deixa até mesmo sem dar resposta. Porque, na verdade, irmãos, quem é que está preparado para morrer por Jesus agora? Quem é que está preparado? Mas, quando Paulo escreveu isso aqui, ele viveu numa época que as pessoas estavam dispostas a morrer por Jesus. E Nero vai soltar o leão agora, Nero vai soltar as bestas, as feras agora. Mas você pensa que eles corriam? Não, eles dobravam os seus joelhos. Olha lá depois de Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, lá para o finalzinho do capítulo 11, você vai ver como que aquelas pessoas resistiram até o final. Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque ele sabia que a principal perseverança dele, o alvo dele, irmão, era chegar até o céu.
Ele sabia que nós temos que prosseguir e não parar. Tá entendendo? Vamos continuar. Diz assim, verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você lembra quando a gente via a Fórmula 1, né? E quando a Ayrton Senna vencia, a gente falava vencedor, vencedor. Quando o time que as pessoas torcem aí, né, ganha, né, o Flamengo, outros times aí, né, ganha, isso aí, vencedor, foi vencedor, ele ganhou. Às vezes a pessoa que vê o UFC e diz, olha, ele foi vencedor, e fulano venceu, ele foi vencedor. Às vezes tem lá, né, aquela prova que está difícil, você vai e vence, olha, eu fui um vencedor, realmente eu venci. Mas quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, nós somos campeões de Jeová, somos campeões de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz nessa tarde, aleluia, glória a Deus, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, glória a Deus. Vamos continuar para nós já ir terminando. Verso de número 38, estamos lendo Romanos capítulo 8, tá? Nessa lá está falando desde o verso 31, agora é o verso 38. Porque estou certo. Olha a fé do apóstolo Paulo, irmão. Ele não disse eu acho, ele não disse talvez, mas ele disse uma palavra com certeza. Já viu aquela pessoa que, irmão, não sei, eu acho, talvez, tá bom? Sai dessa, irmão. Isso é uma palavra sem firmamento, uma palavra sem equilíbrio. Igual, irmão, você conhece essa rua aqui? Vamos supor que você vai pedir uma informação. Irmão, você querendo chegar, vamos supor, em Macaé, aonde que eu faço? O que eu faço para chegar em Conceição? Ah, você tem que entrar aqui, eu sei mais ou menos. Se a pessoa sabe mais ou menos o caminho, você vai confiar, irmão? De entrar por aquele caminho, aí você pode entrar por um trilho e sair no caminho errado e se perder? Não, você tem que ter a certeza das coisas. E Paulo, quando fala aqui, Romanos capítulo 8, verso 34, ele disse, porque estou certo, ou seja, eu tenho certeza da palavra que vos falo, eu tenho certeza da palavra que estou lhes anunciando, eu tenho certeza disso aqui, irmãos. Ele diz, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Ele falou, eu tenho certeza, irmãos, de que nem a morte, né? A Bíblia diz, não temam aqueles que matam o corpo e depois não tem nada mais para fazer, mas antes temei aquele que pode matar o corpo e depois pode lançar a sua alma no inferno. Ele está dizendo, temei antes a Deus e não ao homem, temei ao Senhor. Né? O apóstolo Pedro disse, olha, eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. E mesmo naquela época, quando os sacerdotes vinham perseguir ele para querer prender Pedro, pedir que os romanos viessem prender a ele, ele mesmo diante dos homens disse, olha, eu prefiro obedecer a Deus, mesmo que eu seja preso, mesmo que eu venha a apanhar, mesmo que eu seja chicoteado, eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. E ele falou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, tá, irmãos? Nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, tá, irmãos? Pode nos separar do amor de Deus. Ah, então isso aqui não é empecilho. Se você é uma pessoa que busca verdadeiramente a Deus, aleluia, nem o presente, nem o porvir, nem o que você está passando agora, nem o que vai chegar ainda na sua vida, pode te separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, irmão, pode surgir o que quiser. Nem os anjos decaídos, nem os demônios, nem nada que eles fizerem poderá te separar, porque eles sabem que Cristo te amou com amor verdadeiro. Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Então pode ter certeza, irmão, que o cântico de vitória na nossa vida é que Deus é por nós. E para concluir, se Deus é por nós, você responde: quem será contra nós? Aleluia! Oh, glória a Deus! Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, irmão. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, irmão. Oh, glória a Deus! Estarei fazendo uma oração aí por vocês. Deus abençoe todos os amados irmãos que acompanharam, essa pregação. E lembrando que às 21 horas ou 9 horas da noite, eu estarei novamente, irmãos, com a live aí. Eu estarei voltando com outro texto bíblico, falando um pouco da palavra de Deus, e lembrando que no Facebook do evangelista irmão Robson, que é esse que vos fala, nós temos também lá outras lives compartilhadas, tá? Se os irmãos quiserem assistir, fique à vontade. Se quiser compartilhar, fique à vontade. O meu objetivo aqui é anunciar a palavra de Deus. O meu objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus. Então, quero estar orando por todos vocês, os irmãos que acompanharam esta live, irmão José Batista Marques, nosso irmão Márcio Azevedo, nosso irmão Rodrigo Viana, nossa irmã Marlene Gama, nosso irmão Thales Martins, nosso irmão Thales, Deus abençoe em nome de Jesus, todos os irmãos aqui, irmãos, nesta tarde, os irmãos que participaram, nossa irmã Paula Queiroz, nosso irmão Rodrigo Azevedo, Deus abençoe em nome de Jesus, nosso irmão Nelson Rubim, Marta Valéria, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você estiver, que eu irei estar fazendo uma oração. Também estarei colocando o nome dos irmãos no meu livro de oração. Estarei também intercedendo e pedindo a Deus pela vida dos irmãos. Feche seus olhos aonde você está, que eu estarei orando pela sua vida. Senhor, meu Deus, Pai eterno, Senhor, ó Pai, nesta tarde, Senhor, abençoa todos aqueles que assistiram essa live, também aqueles que irão assistir, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa continuar com essas pessoas, que o Senhor possa estar direcionando cada um nesse momento. Pai, eu estendo as minhas mãos agora e profetizo a vitória, profetizo a bênção, em nome de Jesus, e decreto que o nosso Deus é contigo nessa tarde. Creia em nome de Jesus Cristo e seja abençoado em nome de Jesus, e a paz do Senhor para os irmãos, em nome de Jesus.